Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Sendcast, dessa vez para conversarmos com a Mayara Ribeiro. Ela é analista de conteúdo aqui na Sendpulse e atua diretamente com organização e publicação de conteúdos, garantindo que cada material vá para o ar de forma estratégica, bem estruturada e alinhada com objetivos de marketing. No episódio de hoje, vamos falar sobre os bastidores da produção de conteúdo, boas práticas de publicação e como o conteúdo se conecta com resultados reais dentro das estratégias digitais. E antes de começar esse episódio, eu queria pedir para você já deixar sua curtida e também não se esquecer de se inscrever ou seguir a nossa página. Então, primeiro de tudo, bem-vinda ao Sendcast. E para a gente começar, eu queria pedir para você se apresentar, falar um pouquinho sobre você. Oi, boa tarde, Cami, boa tarde a todo mundo que está assistindo, não sei em qualquer horário, né? Dá para assistir em qualquer horário, mas, né? Aqui a gente está gravando à tarde. Eu sou a Mayara, eu sou analista de conteúdo aqui da Sendpulse, já vai fazer 4 anos agora, no finalzinho de fevereiro. Eu sou formada em jornalismo, me formei no finalzinho de 2021. Já atuei na área através de estágio, né? Porque eu fiz faculdade bem ali na pandemia, então estava difícil e tudo mais, né? Então fiz 2 estágios em 2 áreas completamente diferentes. E aí depois, pouco tempo depois que eu me formei, eu já ingressei aqui na Sendpulse. Estou desde então. Boa! Também faz parte, né, Mai? Lá dos primórdios da Sendpulse Brasil, quando estava ainda começando, não tinha nem metade da equipe que tem hoje. Assim, eu me sinto uma dinossauro, assim, né? Eu vi você e a Bia, assim, e o Magno construindo tijolinho por tijolinho. Foi isso mesmo, a gente tá ficando velho. Toda vez que muda alguma coisa que entra mais gente, eu fico, gente, já faz muito tempo. Sim. Mas me conta um pouco mais, né? Conta um pouco mais pra galera que tá ouvindo, tipo, como é o seu trabalho de analista de conteúdo? O que você faz na Sendpulse? Então, quando eu entrei, inicialmente era para fazer um pouquinho de tudo, porque justamente como a gente comentou, né, tinha pouquíssimas pessoas na equipe, né, então eu ia ficar com um blog, ia também cuidar das traduções e de publicar as traduções, só que aí o volume foi ficando muito grande, né, e aí a gente foi contratando pessoas para irem fazendo as coisas e tudo mais. Durante muito tempo eu só publicava para o blog, já não escrevia mais, mas já estava publicando também para base de conhecimento, e aí depois, faz acho que um ano e meio, eu passei a só publicar para base de conhecimento. Hoje em dia o que eu faço eu pego os artigos que vêm, né, da base de conhecimento lá de fora, são mandados para tradução. A Má, que é a nossa tradutora, a Márcia maravilhosa, ela traduz, e aí eu sou responsável por publicá-los na nossa base de conhecimento. Além disso, eu também reporto erros que acontecem, muito erro de tradução, alguns erros de funcionalidade, enfim, que existem na nossa plataforma lá para fora, né, para quem cuida disso. E também eu auxilio a pessoa responsável pela base de conhecimento do México, que é a Noeli. Quando ela começou, assim, né, eu tive reuniões, assim, para ensinar como fazia. Hoje em dia ela já, né, super pegou ali o ritmo e tudo mais, mas eu dou uma conferidinha em tudo que ela faz para ver se, né, aponta algum erro ou outro que ela possa ter deixado passar. Boa! E o que te motivou a ir para essa área, né? Porque eu também sou jornalista, né? Somos jornalistas. Tem milhares de possibilidades, né? Por mais que a gente sofra um pouco, que o jornalista sofra um pouco, principalmente no começo, né? A gente sai da faculdade, é puxado. Mas o que te fez ir para esse lugar, assim? Então, foi uma habilidade que eu descobri, e eu já falei isso algumas vezes, né? Que é muito doido, porque eu sou uma pessoa zero atenta a detalhes, eu sou muito distraída na minha vida pessoal. E aí, de repente, eu me vi lidando com a base de conhecimento e tendo uma atenção a detalhes que eu não sabia que eu tinha, né? E é aquela coisa, a pessoa que gasta essa habilidade tudo no profissional, né? Então, assim, fora na minha vida eu continuo sendo muito distraída, mas aqui realmente eu acho que eu descobri uma grande habilidade a detalhes, assim. E aí, da parte, acho que também de ajudar no Eli, foi uma necessidade que surgiu, né? Enfim,
para estruturar, né, a parte das pessoas responsáveis pela base de conhecimentos do médico, que ainda era um pouco bagunçado, e eu sempre ouvi minha vida inteira que eu era muito bom em explicar as coisas, que eu era muito bom ajudando as pessoas e tudo mais, então eu acabei também indo por esse lado, essa habilidade que eu tenho também. Nossa, que legal. É engraçado, né, que às vezes a gente vai descobrindo ao longo do processo também, né, a gente precisa ir testando e aí tem uma coisa que você vê, você fala: "Nossa, é isso que eu realmente gosto de fazer", isso faz todo sentido, assim, é um caminho que a gente percorre, né. Exatamente, é muito. Eu sempre falo isso, né? Quando eu entrei na empresa, eu lembro a primeira vez que a Bia me mostrou como publicavam os artigos. A gente estava em Osasco, foi a primeira vez que eu fui, né? Antes o nosso escritório era em Osasco, né? E aí eu lembro de pensar, meu Deus, isso é muito, tipo, que é isso, né? Assim, parecia que era uma coisa alienígena, assim, para mim. E aí depois eu fui me adaptando, e quando eu vi, eu tava mandando muito bem nisso, né? Então é muito, muito doido, como realmente é todo um processo, né? A gente vai se descobrindo, enfim. Nossa, total. E aí, pensando, né, você falou que você tem esse traço de conseguir ficar muito atenta aos detalhes. O que que você acha que é importante quando a pessoa está fazendo uma publicação? Quais detalhes ela precisa estar atento, né, para fazer com que isso seja feito da melhor forma? Eu acho que o texto é seu motor, assim, então muita atenção ao texto, tanto a parte gramatical, que eu sei que é difícil, né? Então eu sempre apoio fazer em várias mãos, né? Então, né, reviso, uma pessoa faz, revisa, eu dou sempre uma olhadinha e tal. Tanto na parte de estrutura mesmo, né? De colocando as coisas, que às vezes só no fazer o texto não dá, né? Então, ir colocando negrito, e colocando, né, na nossa base de conhecimento, a gente usa muito código para fazer algumas informações ficarem mais destacadas em outra cor, em outra coisa, né? Então, ir percebendo, assim, a gente usa editor HTML, né? Então, ir mudando do editor HTML para o visual, ver se deixa eu passar alguma coisa, voltar, né? Eu acho muito importante ter esse cuidado de tem, claro, um erro ou outro vai escapar e tal, mas ficar o tempo necessário até você certificar que está tudo certinho também. Acho que ter paciência também é muito importante. Nossa, assim, porque senão passa muito rápido, né, assim. Eu acho que uma coisa boa é que eu acho que como principalmente, pelo menos eu tenho mais facilidade quando eu vejo alguma coisa de outra pessoa, que outra pessoa escreveu, eu tenho mais facilidade de conseguir ver esses detalhes do que quando é nós mesmos que escrevemos, né? A gente tem muito mais dificuldade, porque a gente fica viciado, né? É impossível não ficar horas num texto, né? Com certeza, né? Que ajuda muito é que a Mac escreve, né? Então, às vezes, realmente, se ela deixa passar alguma coisinha, eu já vou mais atenta, que eu tenho certeza que ela revisou, não deixou de revisar várias vezes, mas realmente essa coisa de a gente se acostumar, porque foi a gente que escreveu, então a gente nem vê mais o erro. Eu lembro do meu professor, no meu orientador de TCC, falar, peça para alguma outra pessoa revisar para você, porque você já se acostumou com os erros, e isso é verdade. Nossa, sim, e às vezes acontece também da gente, tipo, é uma coisa que eu sempre falo, quando você tá em dúvida, lê em voz alta, porque se você tá escrevendo um texto e você lê em voz alta, você começa a perceber, tipo, um monte de coisa, assim, no contexto, na frase, na pontuação, que não era desse jeito, e acaba ficando porque você não percebe esse detalhe, né, escrevendo. Exatamente, né? Falar, eu também gosto muito de falar, assim, para revisar ali, porque realmente no falar em voz alta você percebe muita coisa que às vezes passa pelo olho, né? Eu também sigo essa diretriz, assim, eu acho muito importante. Sim, e aí eu queria saber de você quais são as ferramentas que você usa, né? Eu sei que tem o WordPress, Uhum. que é às vezes um bicho de sete cabeças para muita gente. Então, hoje em dia eu não estou mais trabalhando com WordPress porque, né, o blog está 100% nas mãos do Fernando, né, as publicações, enfim, que é o nosso editor de conteúdo. Mas trabalhei muito com WordPress ali, acho que até 2024, e realmente foi um bicho de sete cabeças no começo, porque eu já tinha tido contato, né, nos estágios, mas ainda assim né, eram textos muito mais curtos, com muito menos detalhes, e aí quando eu comecei aqui
né? Eram textos grandes, hoje em dia ainda são grandes, né? Mas eram maiores ainda, então foi bem, bem difícil, enfim. E eu sempre falo isso tanto do WordPress quanto do Joomla, que é a Nela, mas eles meio que tem hora que eles vão fazer o que eles querem. Você vai revisar o texto e acertar todos os detalhes, mas na hora de publicar, principalmente quando é tabela, assim, na hora de publicar vai dar uma bagunçada e tal, e aí você vai ter que botar e editar de novo e tudo mais, né? E agora eu trabalho só com o Joomla, que é uma plataforma nova, né? Então, quando eu falei do estranhamento, quando a Bia me mostrou, foi até por isso também, né? Porque era uma plataforma que eu não conhecia e tal. E é uma plataforma bem, bem intuitiva quando você se acostuma com ela, mas que também assusta muito no começo. Enfim, então aqui a gente tem a plataforma usada por todo mundo, né, que cuida de publicação, assim, na empresa inteira, né, mundialmente. Então tem vários acessos, você vai ver várias pessoas ali que mexeram no mesmo texto, e aí a gente trabalha sempre comparando, né, o artigo que a gente está publicando com o artigo em inglês para poder pegar justamente esses detalhezinhos de código, negrito, e colocar tudo o mais próximo possível, né? Então você ainda abre o texto de uma outra pessoa, tem toda aquela coisa, né? Hoje em dia finalmente desenvolveram uma ferramenta para isso não acontecer. Mas se você deixasse um texto aberto, sem fechar, ninguém mais podia mexer no texto. Então, sempre aquele medo de conferir 1 milhão de vezes que você não deixou o texto da pessoa aberto e tudo mais. Então, são esses desafios, assim. Nossa, é difícil, né, de usar sistemas com muitas pessoas ao mesmo tempo, porque dá um negócio, assim, a conta da Sendpulse também, que a gente usa para fazer outras coisas, é toda compartilhada, eu fico morrendo de medo, eu fico, gente, se eu clicar nisso aqui não vai dar nada mesmo, tipo, não vai acontecer nada com ninguém. Nossa, dá um medo, né? Eu fico em pânico de apagar alguma coisa, de fazer, enfim, de mudar um texto, assim, é bem desafiador. Nossa, eu imagino. E agora pensando, né, pegando assim, tanto textos tipo de blog, né, que você já teve essa vivência, e agora com os outros textos para o glossário, para tudo isso, o que você acha que, tipo, vendo de outras pessoas, são os erros mais comuns, assim, que você fala, às vezes você lê em algum lugar e você fala, isso aqui não tá legal. Talvez isso de não se atentar tanto aos detalhes, né, do texto e tudo mais, porque eu sei que fazer texto é muito difícil, né? Então, às vezes a gente vai se preocupar mais com o conteúdo do que você está falando, às vezes você vai preocupar mais com a forma, né? Depende muito do formato. Mas eu acho que realmente é importante pensar nas duas coisas, né? Então, criar um texto dinâmico, né? Então, como eu falei, colocar um negrito, um itálico, uma coisa ali numa outra cor para que as pessoas consigam visualizar melhor. Imagem também eu acho que é importante, porque, né, no meu caso eu trabalho com texto técnico, então eu sei que já é difícil prender as pessoas ali, né, e tudo mais, mas precisa ser dinâmico, né, então você precisa prender a atenção da pessoa ali, né? Eu acho que usar bastante subtítulo, porque às vezes a pessoa não quer saber de tudo, ela quer saber só uma parte específica, e ela pode clicar e ir direto para aquela parte, né? Então eu acho importante isso, colocar também de uma forma que seja atrativo para a pessoa, e não seja se preocupar só em escrever lindamente, com palavras maravilhosas, mas não ser um texto que não é nada dinâmico. Ai, boa. Gente, inclusive me corrigindo, eu falei glossário é base de conhecimento, porque o glossário já não existe mais. Eu falei, não tá mais tendo nada. O glossário já foi, já foi de arrasta. É base de conhecimento. Só que a pessoa é velha e fala o termo. Oi? De vez em quando ainda aparece um erro lá e eu entro só para corrigir o erro, mas o glossário realmente está parado. Eu fiquei pensando, eu falei, gente, dinossauro, né? Tá falando de um negócio de 1000 anos atrás. Outro dia eu tava falando alguma coisa e eu fui falar de uma pessoa da empresa e confundi com uma pessoa que trabalhou na empresa 1000 anos atrás. Eu falei, gente, eu tô muito velha. Eu confundi o nome, lembrando da pessoa de 1000 anos atrás e de agora eu confundi. É normal, acontece. Tudo bem, estamos todos assim. Gente, a cabeça já não tá boa, entendeu? Estamos no começo do ano, mas mesmo assim, sabe, é muita coisa.
Exatamente, né? E a gente pegou férias, então tá voltando, tá se acostumando ainda com tudo. Exato, tem todo um processo aí pra gente pegar no tranco. E aí, agora pensando, né, na sua visão geral, a gente sabe que o blog, enfim, base de conhecimento, páginas online de texto ainda fazem muito sentido, mas tem muita gente que acha que não. E aí, eu queria que você falasse um pouco de por que que é tão relevante, né? A gente tem provas disso, principalmente nos nossos números, isso é muito legal, mas eu queria que você falasse para o pessoal por que que é importante continuar, né? Manter o conteúdo em texto. Olha, eu acho que eu entendo, né? E a gente sabe na nossa vida particular também, a gente às vezes quer tudo muito fácil, muito rápido. Mas é aquela coisa, não tem como ser fácil e rápido e ser profundo. Não tem como você, num Reels de 1 minuto, saber tudo sobre uma coisa. Você vai precisar se debruçar e ler um texto de pelo menos, que dê pelo menos uns 5 minutos de leitura, no mínimo, sabe? Para realmente entender alguma coisa. E muitas vezes você ainda vai ficar na superfície, né? Mas eu acho que é isso. Meu maior argumento para te convencer a ler um texto de blog ali que você vê que tem 3, 4 mil palavras, 5 mil palavras, um texto da base de conhecimento que tem 3, 4, 5 mil palavras, é isso. Você precisa saber um pouco mais profundamente do que só um conteúdo muito rápido, assim, porque senão você vai saber só a superfície da superfície da superfície de alguma coisa, e aí no momento que você precisar saber um pouquinho mais sobre aquilo, você vai travar, e aí você vai ter todo o retrabalho de pesquisar de novo, enquanto abriu ali a aba, pesquisou a coisa, você já está ali no tranco, você já viu o conteúdo fácil, então você já sabe a introdução do texto, e pega e vai, que terminando de ler aquilo, pelo menos você vai saber realmente o básico daquilo, né? Não com um conteúdo curto que você só sabe o básico do básico. Nossa, sim, e eu acho que hoje, óbvio, né? A gente fala de uma era em que as pessoas pesquisam muitas coisas no Instagram, no TikTok, mas gente, a pesquisa no Google ainda é muito relevante. E não só isso, né? Mas hoje as inteligências artificiais também indicam artigos, Aham. textos. Então, assim, por mais que a gente pense, ah, não, mas as pessoas vão pesquisar o assunto XYZ no TikTok, ou elas vão ver um tutorial no YouTube, ou vão lá na rede social. Beleza, só que ainda tem muitas pessoas que vão jogar no Google e vão Exatamente. procurar ali os links que são relevantes sobre o assunto e elas podem entrar ali no seu site a partir do seu blog ou a partir da sua página ali, da sua base de conhecimento. Então, isso é muito legal, né? Uhum, eu acho fundamental, né? Que a gente, quando pesquisa alguma coisa, a IA te dá aquele resuminho, mas te dá aqueles outros artigos para você ler melhor, né? Porque é isso, você não vai saber direito se você ler só um resuminho de 3 linhas. Você precisa ler e pegar isso, e realmente o Google ainda é muito relevante. Tem muitos números e realmente traz muito público para quem quer atrair lead, atrair visitante para site, realmente traz muitos visitantes, muitos leads. O Sendcast é um podcast da Sendpulse, uma plataforma completa de automação de marketing. Aqui você encontra e-mail, SMS, chatbots, landing pages, CRM e muito mais. Tudo isso em um só lugar. Crie sua conta gratuita e comece hoje mesmo a melhorar a comunicação da sua empresa. É só clicar no link que está aparecendo aqui na descrição desse episódio. Nossa, sim. Eu particularmente não gosto muito até daquela parte de resumo do Google, porque às vezes me deixa um pouco mais confusa. Aí eu fico tipo, tá, beleza, deixa eu procurar o site que tá falando sobre isso para eu ler o artigo completo para eu conseguir entender e associar, porque às vezes também é muito resumido, né? Às vezes as coisas, é o que você falou, as coisas muito resumidas, você pode ser que te ajude, mas talvez te ajude mais se você tiver um conhecimento prévio sobre aquilo que você está vendo. Se você não for tão profundo sobre aquilo, às vezes vai mais te confundir do que te ajudar. Então, aí você precisa de um contexto completo. Exatamente, é o que você falou, realmente, às vezes até confunde, né? Às vezes nem ajuda, só confunde. Então a melhor opção é
realmente ler um artigo um pouquinho mais aprofundado sobre o assunto. Isso aí, gente, não tenham preguiça de ler. A leitura é boa, é positiva. Eu sei que a rede social é mais fácil. E olha que, assim, eu estou nas redes sociais da Sandy Pulse, então, assim, estou defendendo o texto, porque eu sei que é muito importante. Que realmente, assim, eu acho isso um pouco triste de ver, assim, o quanto as pessoas ficaram com essa preguiça de leitura. Você vê que as pessoas, elas têm a tendência, às vezes até, assim, a gente vê algumas pessoas mesmo de lead que tem uma imagem, tem um texto, e elas não leem o texto, elas batem o olho na imagem e vão no comentário perguntar exatamente o que está ali no texto. E aí você tem que ir lá com toda a paciência do mundo e falar, então, está aí a informação, mas a pessoa não vê, porque eu acho que isso é uma tendência, né, hoje em dia, das pessoas quererem bater o olho, já ter a informação, só que como é muito rápido, às vezes ela bate o olho e ela não encontra a informação de cara, ou se encontra e interpreta errado. Então é muito, muito perigoso isso, né? Exatamente. Não tem jeito, assim. É claro que todos nós que viemos, né, dessa geração de vir ali com acesso à informação rápido, e às vezes você tá cansada, você não quer ler muitas linhas, você não quer ler um texto inteiro. Mas aí eu sempre falo, cara, então deixa eu parar, se eu não tô pronta, então eu vou parar, eu vou respirar, eu vou ver um conteúdo rápido, e aí quando eu estiver pronta, eu vou voltar aqui e ler, porque não vai adiantar eu só querer ter aqui tudo no rápido se eu não vou absorver nada daquilo, né? Então eu acho que isso é a melhor forma de lidar. Não tá afim, seu olho, às vezes você tá cansado, você nem consegue, sabe quando você lê, mas você nem presta atenção no que você, nem absorve. Então, realmente, tira um tempo, vai respirar, vai ver um conteúdo rápido, se é isso que você está precisando, mas depois volta e lê um texto um pouco maior e mais aprofundado, para não dar esse tipo de gafe. Eu sempre fico pensando, né? Se sou eu, as poucas vezes que eu fiz isso, eu sempre me senti tão mal, nossa, parece que a pessoa nem tá vendo, né? E as pessoas fazem assim, a torta à direita, né? Porque realmente estão acostumadas com isso. Nossa, sim, e acaba sendo um vício, né? Que a gente tem, eu acho que a tecnologia é maravilhosa, mas em alguns momentos a gente tem que se perceber e perceber o que a gente está fazendo com ela. Assim, há uns meses atrás eu tive essa percepção em relação à inteligência artificial, porque eu percebi que eu estava ficando num nível de tipo, tudo que eu fazia, eu tinha necessidade de ir lá no nosso famoso amigo ChatGPT e perguntar para ele se, tipo, aquilo estava ok. Eu estava insegura com as próprias coisas que eu fazia, que eu escrevia, sabe? E aí eu parei e comecei a falar, gente, não posso ficar assim, porque, poxa, eu que tô fazendo o negócio, eu que tô escrevendo, eu tenho que ter mais confiança em mim mesma. E eu fui percebendo que muitas pessoas estão entrando nessa onda, assim, de autodependência da inteligência artificial, do chat GPT, enfim, que até para fazer coisas básicas, tipo, às vezes responder uma coisa pessoal, a pessoa precisa da ajuda do chat para formular uma resposta que é sobre si mesmo, sabe? E a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente fica preso nisso mesmo. Nossa, sim, é muito perigoso, porque, como você falou, veio para ajudar a gente, é uma grande ferramenta, mas a gente não pode ficar dependente, a gente não pode, né? Para algumas coisas mais complexas, poxa, ajuda muito. Às vezes, até para você começar, e aí depois, como a gente falou, ir se aprofundando em alguma coisa. Então, ó, você encontra em tal lugar artigo sobre isso, mas às vezes você vê gente usando para coisa básica e você fica, gente, mas não dava para você parar 5 minutos do seu tempo e escrever, sabe? Às vezes é isso, é o que você falou, uma pergunta pessoal, que é só a pessoa parar 5 minutos e escrever que vai sair, sabe? Então, realmente, eu acho muito importante a gente ter esse senso crítico na hora de usar, né? E não é para parar de usar, nossa, não vou usar o ChatGPT destruiu o mundo, não é isso. Mas usa com moderação, usa com consciência que ele pode errar, né? Enfim, e com consciência de que você ainda precisa, o seu cérebro ainda é a melhor ferramenta, enfim.
Precisa funcionar, né? Precisa filtrar também, porque, gente, o que mais você vê na internet é meme com gente que bota o prompt do chat GPT, copia e cola, tão copia e colando, que bota o prompt do chat GPT junto ou aquele. Você gostaria que eu adicionasse mais alguma coisa? E a pessoa copia e se bota, e você fala, gente, não é possível, você nem leu. Nossa, Eu amo. sim. Eu acho muito bom quando aparece lá, tipo, é isso que você gostaria? Aí você fala, gente, não é possível, a pessoa não leu. Ela só copiou e colou, literalmente. Também me divirto vendo essas coisas. É muito bom. E agora, pra gente ir finalizando, eu queria que você falasse o que você espera pro futuro, assim, tanto nessa parte de conteúdo quanto nessa parte de publicação. O que você vê hoje, assim, que lá do começo quando você começou, não tinha e desenvolveu, e o que você espera que vai ter aí nos próximos anos? Olha, eu acho que agora a gente também está entrando numa era de uns textos um pouquinho mais, né, mais curtos também, que eu acho que teve uma era que estava longo demais, né? Eu acho que a gente está encontrando um equilíbrio. Eu acho que, como a gente falou, não dá para ser muito curso, né? A função do blog, da base de conhecimento, é aprofundar as coisas, mas também não precisa ser tão longo. E acho que o Google está aprendendo a reconhecer conteúdos assim, né? Enfim, e o público também, porque eu acho que, por mais que o público queira tudo muito rápido, ele também tem aquilo de, não, se é mais longo é melhor, né? E tal, a pessoa tem mais propriedade do que ela está fazendo, e às vezes você pode fazer um texto longo só falando, enrolando, né? Só falando vários nadas, né? Enfim. Então, acho que isso é um caminho. Acho que é o que eu falei de criar textos mais dinâmicos, em forma, né, mesmo de, né, colocar ali informações de uma forma diferente, negrito, itálico, e mudando cor e tal, para aprender, né, o público. E acho sim, né, claro, não tem como negar que, né, a IA venha para ajudar a gente, né, mas como sempre, com o humano ali do lado e escrevendo e tudo mais. Então, acho que não tem como negar que tem essa tendência dos textos escritos por IA, traduzidos, estarem vindo, mas eu quero acreditar, e pelo menos aqui na Sandy Pulse, sempre com o humano ali fazendo a maior parte do trabalho e a IA só ajudando a aperfeiçoar. Só auxiliando ali de leve e tal, mas nada. Eu acredito muito nisso também. Óbvio, a gente não pode falar como vai ser daqui a alguns anos, que é bem assustador o desenvolvimento da IA, mas eu acho que sempre a gente vai ter a necessidade de ter um ser humano ali de olho, porque assim, não adianta. Muitas coisas que o ser humano faz, o robô, a inteligência artificial não vai conseguir fazer, porque nós somos seres que têm sentimentos e que coloca isso nas coisas, né? E isso eles nunca vão conseguir copiar. Tipo, cada pessoa é muito de um jeito diferente, então não é um padrão, né? Então eu acho que sempre vai precisar realmente ter o ser humano ali do lado para, né? Óbvio, algumas coisas vão sumir, provavelmente, mas é uma questão de adaptação, de você aprender a trabalhar com elas para que você não suma, né? Tipo, seu trabalho não suma. Exatamente. E que é isso, né? A gente que é ser humano, a gente procura alma, a gente procura conexão, né? E realmente isso o IA não vai conseguir te dar, por melhor treinada que ela fosse. Então a gente precisa do humano ali para dar alma, para gerar conexão com as outras pessoas. Exatamente. E isso é maravilhoso, né? Isso eles não vão conseguir tirar da gente. Isso dá uma aliviada, né? É verdade. E agora, esse momento final do podcast, eu sempre falo que é um momento merchan. Então, é o seu momento merchan para falar para o pessoal acessar, né, a base de conhecimento, acessar também o blog, tudo que o pessoal de conteúdo faz. Então, gente, por favor, acessem a nossa base de conhecimento. Para você que está chegando na Sendipulse primeira vez, eu acho que é muito essencial ir lá. Parece que é tudo muito grande, é uma base de conhecimento assim muito grande, mas é tudo separadinho por categoria, dentro das sessões. Por exemplo, e-mail marketing tem várias categorias, tem várias sessões sobre especificidades que vão te ajudar.
a entender melhor a plataforma. Então, assim, eu acho que é muito essencial ler os textos para entender tudo melhor. Enfim, toda vez que eu tenho alguma dúvida a respeito da plataforma, eu corro lá para a base de conhecimento. E o blog está sempre produzindo conteúdo rápido, né? Rápido dentro, né? Aprofundado, mas assim, né? Na medida certa, né? Não é aquela coisa superficial, mas também não são textos enormes, é tudo muito dinâmico e sempre sobre as tendências de marketing. Então, todos os temas que estão aí vindo. Nosso canal no YouTube também está sempre cheio de vídeos, tem tutorial mais longo para quem quer se aprofundar na plataforma, tem vídeos gerais, tem muita dica. Então, por favor, né, acessem nosso blog, nosso base de conhecimento, nosso canal no YouTube e todos os nossos canais, as redes sociais. Quando for alguma coisa que dê para ser só no superficial, também dá para aprender com uns vídeos de 1 minuto, enfim. E aí também tem nossas trends, nossas outras coisas também para dar uma risada e se divertir. Então, por favor, acessem nossos canais. Maravilhosa, Mai, você já falou todo o serviço, gente, perfeita, é isso aí. Muito obrigada, Mai, pela conversa, muito obrigada por topar estar aqui comigo, eu adoro conversar com você, foi ótimo, passou voando, que eu nem vi. Sim, obrigada mesmo, viu? Obrigada a você, Cami. Fiquei muito honrada com o convite. Eu participei uma vez com o Fernando, foi um vídeo de Dia das Crianças, né? Então foi um vídeo mais sobre o tema e tal, foi muito bom também. E agora poder voltar e falar mais do meu trabalho. Ai, muito obrigada a você e até mais. Até mais. E se você gostou desse episódio, não esquece de curtir e compartilhar e também de se inscrever ou seguir a nossa página. E para saber mais sobre marketing, vendas e muito mais, segue a Sendpulse lá nas redes sociais, @Sendpulse_BR.